Estamos ao vivo, boa noite, boa noite. Gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os estágios da mudança. Oi, Vanessa, tudo bom? Como é que você tá? Certo? Vamos compartilhar paz, Vanessa. Você tá bem? Diga aí, como é que estão as coisas? E se você puder aproveitar, compartilhar com os amigos, tá bom, Vanessa? Nos ajudar a alcançar mais gente, a gente poder abençoar o povo que vai chegando aí. Tô encaminhando aqui, tem um aviãozinho aí do lado. E aí vocês que estão chegando aí, gente, vocês puderem compartilhar e abençoar, né? Eu tô aqui nesse momento, eu tô fazendo esse compartilhamento. Hoje o assunto é um assunto legal, não fácil de ser abordado, né? Mas nós vamos tentar trabalhar ele dentro de uma perspectiva bíblica, a forma como a gente enxerga. E não é fácil, não é fácil, é uma realidade para muitos, né? Onde todos em algum momento vão passar, né? Isso é terrível, porque eu já senti o que eu vou estar falando hoje, na prática, na pele, em vários níveis. Vamos lá, eu estava compartilhando, nem vi quem entrou, vamos lá. Sâmia, tudo bom, Sâmia? Como é que estão as coisas? Elias, graça e paz, Elisângela, paz do Senhor, Vanessa compartilhando isso, Lemarques, como é que tá o meu áudio? Eu tô aqui com o microfone, como é que tá meu áudio? Né? O Samir está enviando, Souza, Marcos Maia, filme Fumilar, né? Que Lianes, tudo bem, Samir, tudo bem. Gisele, vamos encaminhando, gente, vamos chamar a turma, tá bom? Para a gente poder aproveitar o nosso tempo. Hoje eu não quero tomar tanto tempo. O assunto, ele não é fácil, é um assunto complicado. Obrigado, Samia, pelo feedback, tá? Obrigado, Marcos, pelo feedback. Holanda, seja bem-vinda, certo? Boa noite, pastor Rafael, graça e paz, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o luto. Eu vou logo direto no assunto para a gente ganhar tempo, porque eu não quero perder muito tempo, tá bom? Eu não quero me deter muito em passar muito tempo. Na realidade, eu quero aproveitar o tempo, porque o assunto não é fácil, o assunto é difícil. Nós vamos falar sobre os estágios do luto, nós vamos falar sobre o luto, lidando com o luto e as tragédias, né? Porque cada um de nós vive, em algum momento da nossa vida, tragédias, complicações, traumas, percas, danos, e a gente não sabe como lidar com isso, né? Eu não sei se você já sofreu algum trauma. Se você sofreu algum trauma, né, você já sabe que o sentimento ele é ruim. Ele é um sentimento que corrói por dentro. Muitas vezes você não sabe para onde ir, o que fazer. Você se vê perdido, sem sentido na vida, sem saber como caminhar, com quem caminhar. E quando você tem um sentimento de luto diante de uma perda, diante de uma tragédia, de um sinistro, você se sente inválido. A sensação é muito é de pequenez, é de insignificância. Eu acredito que o mais forte dos homens, ele se sentiu assim, e talvez a gente fale um pouco desse homem forte, né? Rose Salles, seja bem-vinda. Renata, tudo bom, Renata? Seja bem-vinda. Vamos compartilhar, turma, a gente que está aqui, vamos chamar o povo. Eu sei que hoje é dia de culto na maioria das igrejas, e muita gente falou que não ia assistir na hora da live, ia tentar assistir a gravação, mas a gente pode compartilhar, mas também tem muita gente que não vai para a igreja de quarta-feira, certo? Então, gente, vamos começar trazendo luz para algo que é interessante. Hoje a ideia é falar sobre luto, certo? Ricardo, seja bem-vindo. Sobre luto. O sentimento de luto, ele não é só pela morte de alguém. O sentimento de luto pode existir a partir do momento que você perde algo, perde alguém que você ama, perde um projeto, perde uma empresa,
perde um sentido. É quando a tua vida ela perde um sentido. Então você pode ser acometido por um luto. Graça e paz, Mel Cris, Ricardo, né? Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Já estou aqui entrando no assunto. Mestre da limpeza, a Graça e paz, se eu não me engano, mestre da limpeza ali da Igreja Donai, né? Para o pastor Edson, se eu tiver enganado, né? Se eu tiver enganado. Então, assim, então é um sentimento que você vai ser invadido por ele quando você perde alguma coisa ou perde alguém, né? Você perde um projeto. Isso pode acontecer com um empresário que vai à falência. Tem empresário isso mesmo. Né? Tem empresário que se mata, né? Tem pessoas que se matam quando perdem uma empresa. Com essa questão do coronavírus, eu fiquei sabendo de empresários que foram ao suicídio porque estavam perdendo a empresa, os governos estaduais fecharam o comércio, né? Lília e Siqueira Júnior, amém. Amém, são bem-vindos, meus queridos, viu? Mas eu preciso esclarecer algo aqui. Vamos se concentrar aqui na mensagem para eu não me perder. O luto, ele é um sentimento real. Todos nós vamos passar por ele em algum momento. Todos nós vamos passar por ele em alguma fase da nossa vida. O sentimento de luto, ele é real. Antes de eu trazer uma teoria, certo? Eu preciso dizer e tornar claro, bem alto, de que nenhuma teoria consegue explicar o luto na sua totalidade. Porque o luto é um sentimento e ele age na vida de cada pessoa de uma forma diferente. Ele age na vida de cada pessoa em uma situação diferente. Em algumas pessoas por causa da perda de um casamento. Em outros por causa de uma perda de uma empresa, outros por causa da perca de um familiar. Pastor Adeli, seja bem-vindo, graça e paz. Letícia, Aldina, vamos seguir, certo? Então, assim, é preciso esclarecer isso, porque nós queremos padronizar os sentimentos. Assim como o amor, ele se manifesta diferentemente nas pessoas, e em cada pessoa ele vai se manifestar em intensidades, e em cada situação, assim é o luto. O luto é um sentimento que a gente não pode padronizar, a gente não pode estereotipar, criar um estereótipo, um estigma para o luto. A depressão é luto, ou então luto é a depressão, luto é um estresse. Não, a gente não tem como definir, certo? Quem fala isso? É a neurociência. Os neurocientistas falam isso, certo? Boa noite, Silvia Helena. E aí, existe um processo, uma teoria que eu vou estar falando, mas eu preciso esclarecer antes que essa teoria, ela não é linear. Ela não acontece nessa sequência lógica que eu vou estar falando. Ela pode acontecer em manifestações diferentes, certo? De formas diferentes, não sequencialmente, porque algumas pessoas podem apresentar primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, até a quinta fase, como tem pessoas que pulam de fase e não chego a vivenciar. Eu já vivenciei 2 lutos na minha vida grandioso, que eu sofri, cheguei aí à depressão, pensei em morrer, eu queria acabar com a minha vida, eu não queria mais, eu não tinha mais sentido. Amor, você vai participar da live? Traz uma cadeira, põe aqui do lado. Participe aqui da live. A minha esposa chegou atrasada, gente, eu vou chamar a atenção dela aqui ao vivo, publicamente. Amor, pega lá a cadeira, amorzão. Tá, ela vai trocar, essa blusa tá bonita, amor. Tá? Então vamos lá. Então, assim, eu vou estar falando de estágios e vou trazer um personagem bíblico para trazer luz a esses estágios, mas talvez não nessa ordem, tá bom? Então vamos trabalhar isso daí,
certo? Existem 5 estágios do luto que é propagado por muitos psicólogos, muitos acadêmicos aí, né? Existe 5 estágios do luto. A negação, a raiva, a negociação, a aceitação e a depressão. Vou estar lendo de vez em quando as minhas anotações aqui, porque eu quero ser bem assertivo com vocês. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. E, às vezes, essas fases não são entendidas, não são trabalhadas da forma que devem ser trabalhadas. Eu vou trazer uma visão panorâmica, uma visão de vista de cima. Tá? Não vou aprofundar porque para aprofundar cada fase é algo que a gente precisa fazer um trabalho, certo? Mas vamos lá. A primeira fase do luto é a negação, certo? E o que é a negação? A negação é a recusa simbólica a acreditar no que ocorreu. Quando você sofre um sinistro, uma tragédia, quando você sofre um luto, você tem a dificuldade de acreditar o que aconteceu, você não quer acreditar. Quando vem aquela separação, o teu esposo te deixa, a tua esposa te deixa, um filho morre, uma empresa vai à falência, é uma doença, aquela notícia de que você foi acometido de um problema como câncer, como alguma doença mais terminal, mais terrível, você acaba tendo... O primeiro ato é a negação. Né? É quando você nega que você tem, quando você nega que não existe mais a esperança de vivenciar aquilo. É quando você nega que a perca realmente aconteceu, certo? De que aquilo não vai acontecer novamente. Um exemplo, você não vai ver mais aquele ente querido. Você nega que você não vai ter mais o teu esposo do teu lado, porque ele saiu de casa. Então tem a negação, você não quer... A negação é você tem dificuldade de acreditar que aquilo é real. Que aquilo é real. Você processa pouco a pouco. Ela é importante, a negação é importante. Ela é importante porque ela faz com que você processe pouco a pouco. Você precisa absorver o que está acontecendo. Porque se você absorver muito rápido, abruptamente, se você absorver gritantemente, talvez a tua alma não entenda. Você pode até enlouquecer. Mas a negação, ela é importante porque a gente fala no dito popular, a ficha não caiu. A gente vai no enterro, a gente vai... Aí fala assim, fulano tá sofrendo? Aí fala, cara, fulano estava bem. É como se a ficha não caísse. E a ficha ela vai caindo aos poucos. É como se fosse um mecanismo de defesa da nossa mente para que a gente não sofra repentinamente. E em algum estágio nós achamos que estamos no controle. A gente acha que a pessoa vai voltar a qualquer momento. A gente acha que o casamento a gente tem o poder de restaurar a qualquer momento. A gente age com orgulho. A gente ainda há uma manifestação do ego de uma forma muito acesa, muito aflorada, né? E ali você tenta acreditar que você ainda tem um domínio da situação. A negação te leva a isso, a você acreditar que ainda tem um domínio, certo? Então, assim, você tem que se perguntar, como eu devo seguir adiante? Eu devo seguir adiante? Por que Deus permitiu essa situação? Você começa a se questionar diante da negação. Você tem um pensamento de que aquilo não é real, como se você não acreditasse. E aí a questão, eu devo seguir adiante? Como é que eu devo seguir adiante? Vem cá, amor, passa aqui por cima. Só um minutinho, gente. Me dá só uma pausa aqui para minha esposa entrar aqui ao meu lado. Ok. Pode entrar, gatinho. Tá bom. Tá. Certo? A segunda fase, eu vou correr um pouco nessas fases, porque eu quero trazer um personagem bíblico para nós, para trazer luz à situação, certo? A segunda fase que a gente vai encontrar, só para concluir sobre a negação torna o processo de adaptação mais lento. Por isso que ele é importante, tá? Pai, Celina, tudo bem? Ele torna o processo de adaptação
mais lento. Por isso que ele é importante, certo? A segunda fase é a raiva. A raiva dos outros ou a raiva de você. Eu me lembro que quando eu me separei da minha esposa, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 9 anos mais ou menos, eu tive não a fase da negação, eu tive a fase da raiva. Eu tinha muita raiva de tudo que estava à minha volta. Essa fase da raiva, você passa a ter raiva das pessoas, a ter raiva de tudo que toca naquele assunto. Você pode ter raiva do teu cônjuge. Você pode ter raiva da morte que aconteceu. Você quer culpar alguém. Tá pronto, amorzão? Pronto, eu vou só puxar aqui para te enquadrar aqui, amor. Minha esposa chegou atrasada, ela já tá aqui, ó. Oi, gente. Eu vou botar o microfone mais para cá. Eu pensei que ela não ia chegar na hora, né? E aí, nós já estamos aqui enquadrados. Dan, amém, amém, Dan, certo? Yuri, tudo bom? Seja bem-vindo, certo? Então, nessa fase da raiva, você tem raiva do que aconteceu. Até numa questão de morte, você quer culpar a pessoa que se foi. Você fica, se ela não tivesse feito isso, ou se ela tivesse feito aquilo, ela não teria ido embora. Então vem a raiva daquela situação, até da pessoa que ela partiu. Ou então você quer culpar as pessoas que estão à tua volta. Você tem raiva até de quem tem felicidade. Nessa fase, as pessoas dizem que você não deve extravasar, certo? Irmão do Irã. Tranquilo, Dan. Eu lembro sim, lembro de você sim, viu? Então, nessa fase da raiva, tem pessoas que falam que você não deve extravasar. Você deve extravasar sim, você tem que colocar a sua raiva para fora. A questão é como você vai colocar a sua raiva. Porque tem pessoas que querem manifestar a sua raiva e acaba machucando as pessoas. A Bíblia fala que devemos irar, mas não pecar. Como é que é isso, pastor? Você tem que transformar a raiva ao teu favor. Você tem que fazer com que essa raiva seja um processo para fazer de você uma pessoa melhor. Essa raiva, que ela não pode ser reprimida, ela tem que ser observada, ela tem que ser aprendida e ela tem que te reerguer. A raiva que te levanta, a raiva que te leva para frente, a raiva que simplesmente te arranca daquela posição, onde você fala, eu não aceito essa situação. Um exemplo, eu perdi meu pai em 2019, né? Às vezes falando que eu fiz errado com a minha raiva. Ok, tem situações que realmente a gente age com erro. A gente acaba. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Ninguém falou isso pra mim essa semana, ninguém conversou comigo essa semana, é porque veio na minha mente um fato de muitos anos atrás. No momento que você tá com raiva, você acaba agredindo outra pessoa. Certo? É aquele homem que se pega como traído e aí ele parte e agride a mulher. Por isso que eu falei que às vezes não é na mesma ordem a negação para depois vir a raiva. Às vezes a pessoa manifesta a raiva e depois vem a negação. A pessoa manifesta a raiva e depois ele fala, eu não acredito que ela fez isso comigo. Eu não acredito que eu estou passando isso. Certo? Dona Marlene, tudo bom? Eu não acredito que eu estou vivenciando isso. Depois que ela manifestou a raiva. Depois que ela deu um tiro em alguém. Olha só, momento da raiva pode te levar ao desespero, pode te levar à loucura. Pode levar você ao suicídio. Quantas pessoas do momento da raiva põem uma corda no pescoço e se mata? E uma das coisas da raiva é você... É tão ruim quando a gente dá a voz à raiva e depois tem que pedir desculpa. É muito ruim. Eu tava com raiva da minha esposa muito... porque ela chegou atrasada. Mas olha aí, ó. E mãe, tá com raiva não, porque engraçado, né? Eu mandei uma mensagem para ele antes de sair, dizendo que eu ia para tal lugar, fui para oração. Irai-vos, mas não pequeis, tá certo. Fui para uma oração, que eu gosto de ir nas quartas-feiras, né? Inclusive, eu orei muito por vocês, tá certo? Vocês que estão na live, vocês fazem parte do grupo,
Deus vai fazer um rebuliço na história de vocês. O pastor Edeli colocou aqui, irai-vos, mas não pequeis. É isso. A raiva, ela vai vir. Normal. A raiva da situação, a raiva de teu esposo ter saído de casa, a raiva da tua esposa ter saído de casa. De repente, né? a raiva dele ou ela tá com outra pessoa, a raiva da morte de alguém, a raiva de você ter visto uma empresa falida, certo? Deixa eu ver aqui. A raiva de você errar no mesmo erro. Teve um pastor que nós conhecemos aqui que matou a esposa por ciúmes, e logo depois ele se matou. Né? Olha só o que a raiva fez. Ele matou a esposa por ciúmes. Eu conheci esse pastor. E logo depois ele se matou. E era um pastor, tá? Era um pastor. Ele tinha um entendimento bíblico, mas ele não tinha a sabedoria do alto, né? E o pessoal está escrevendo aqui, eu preciso caminhar. A gente depois vai começar a ler, tá bom? Mas pode comentar aí, pessoal. Comenta, sobe os coraçõezinhos, compartilha a live, vamos chamar o pessoal para que a gente possa trazer luz, certo? Eu comecei falando só para finalizar aqui o negócio da raiva, né? O ruim da raiva é que quando a gente está com raiva, a gente depois tem que pedir perdão, né? Porque a gente ficou na carne. Porque a gente pode se irar, mas a gente não pode pecar. Porque se a gente der voz à nossa raiva, gente, é como se os céus o chão abrisse e a gente caísse dentro. Tá entendendo? É quando a gente é traído. É muito ruim. Traído por um sócio, né? Traído por alguém que nós amamos. Quando alguém nos passa a perna, né? Vai vir aquela raiva e nós precisamos canalizar, porque se essa raiva se somatizar na sua vida, pode causar doenças terríveis. Tem pessoas que elas manifestam doenças e elas vão ao médico e elas não conseguem, os médicos não conseguem diagnosticar a doença. Seja gastrite, seja no coração, seja nos rins, seja nos ossos, seja circulatório, seja dores que a pessoa sente nas pernas, na coluna. A pessoa não consegue diagnosticar, porque o nome dessa doença é o nome da pessoa que você teve raiva. É como a Biana falou aqui, a Fabiana falou aqui, que o ruim da raiva é que depois você tem que perdoar, ou pedir perdão. Sabe? Então você tem que trabalhar muito. A Luciana Nojosa está falando aqui, é um câncer. Tem pessoas que têm um câncer e o nome desse câncer, o nome desse câncer se chama o nome da pessoa que te magoou. Então, o que eu estou falando, eu não estou dizendo que você não pode ter raiva. Porque toda emoção ela é importante. A raiva ela é importante, a tristeza é importante, a alegria é importante, certo? O amor é importante, toda emoção é importante. O que você precisa é pedir a Deus uma agilidade emocional para que você administre essa emoção, que não venha te dominar, porque a sensação que dá é que tudo acabou, que não há mais possibilidade. A sensação que dá é de frustração, de fracasso, de incapacidade. E eu vou repetir o que eu falei no início, porque muita gente chegou depois. O luto, teoricamente, não dá para se definir. Não dá para se você definir de uma forma teórica o luto, porque o luto é uma emoção muito subjetiva. Na vida da Biana, o luto age de um jeito, na minha vida age de outro. A perca de alguém, a perca de uma empresa, a perca de um casamento, a perca de um filho, né? A decepção com um amigo, em cada pessoa, uma pessoa vai reagir diferente. Então, se você vê alguém, raiva no casal precisava mais administração, Deus acima de tudo. Ok, não pode deixar essa raiva crescer. Isso. Se você vê alguém sofrendo, não haja com a pessoa como se fosse você. Mulher, eu já tive isso. Sabe, tu tá com besteira, tu tá com manha, você não sabe a dor que a outra pessoa tá passando, você não pode julgar outra pessoa. O processo que eu tô falando não é uma regra matemática, porque nós estamos falando de emoção e nós estamos falando de sentimentos, de emoção, sentimento de pessoas. Então não é uma regra matemática, eu quero deixar bem claro isso, que você vai ter a negação, depois a raiva. Eu não tô passando, não passei pela negação, tive logo a raiva. Ok, porque não é uma regra. Pode ser que você faça essa regra como se fosse um U, negação, raiva, e o terceiro ponto,
a negociação. Só para terminar a questão da raiva, né? As perguntas que você tem que fazer. Que força eu posso encontrar nessa raiva? Qual é o verdadeiro poder que eu tenho para dar a volta por cima? Certo? E você tem que se dar conta de que a culpa, ela não é sua. Ou então pode até ser, mas você tem que se dar conta que... eu falei para uma pessoa hoje, você tem que se dar conta de que você aprende, você vence ou você aprende. Você não pode se sentir derrotado. Nesse mundo não existe derrotado. Escuta, por favor, escuta o que eu vou lhe falar, porque um dia eu já me senti fracassado. Então eu preciso lhe falar. Nesse mundo não existe fracassado, existe fracasso. É pontual. Você fracassou em um determinado momento. Ok, ponto. Você não é um fracassado. Ponto. Certo? Você fracassou em determinado momento. Não é nem ponto, é vírgula. Você fracassou em determinado momento. Vírgula. Você não é um fracassado. Ponto. Você é um vencedor. Você nasceu para ser diferenciado. Então você vai ter um momento que você vai perder, mas não quer dizer que você é perdedor. Quer dizer que você perdeu naquele momento. Mas a vida é de tentativa e acerto. Tentativa e acerto. Tentou, não deu certo, tenta de novo. Tentou, não deu certo, tenta de novo. Tentou, deu certo? Uau, que massa. Vamos para frente. Vai para o próximo ciclo. Porque a vida é de ciclos. Verdade. Certo? A vida é de etapas. E você precisa respeitar as etapas. Certo? E a sua próxima etapa agora é compartilhar essa live e a gente trazer mais gente para cá. Certo? Negociação é o terceiro estágio do luto. A negociação, aqui nós usamos a nossa imaginação, a nossa fantasia, a nossa criatividade para tentar imaginar outro cenário. Aqui a sua mente, ela tenta te levar para longe da dor, certo? Ela corre o risco de ficar no futuro, no passado, ou ficar só alucinando, né? Ficar longe da dor, certo? É aqui que nós pensamos que a gente poderia fazer algo diferente. Cara, eu podia ter feito diferente. Se eu tratasse a minha esposa assim, eu poderia. É nesse momento da negociação, você começa a negociar com você. E você começa a tentar negociar com Deus. Certo? A menina, a Kelly está falando que minha mãe reclama que eu não falo nada para ela, que ela não sabe nada da minha vida. Eu não falo exatamente por isso, porque ela é assim, menosprezador do outro. Às vezes a nossa dor, mas não é bom ficar calado, tá bom, Kelly? É bom você ter alguém para conversar. Se não ser a tua mãe, que seja alguém que possa lhe ouvir. Me critico muito por sentir muita saudade da minha mãe, que Deus levou. E, dona Marlene, não dá para desprezar o luto. É Marlene. Algumas... dona Marlene. Se eu não me engano, é a mãe do Esdras. Marleneide. Mas é Marlene de Sá, né? Maria Se eu não me engano, é a mãe do Esdras. É a mãe do Esdras, certo? Nosso amigo Esdras. Que hoje era para eu estar pregando lá na igreja do Esdras e eu não fui porque eu tinha live. Ele me agendou para hoje e não me comunicou hoje. Eu falei, eu tenho uma live, Esdras. Hoje era para estar pregando, eu vou estar pregando amanhã lá na igreja do Esdras. Então, assim, um exemplo, a dona Marlene aqui, ela disse que ainda sente muita saudade da mãe. Por quê? Porque o luto, ele não é formado, ele não tem um formato, ele não cabe numa caixa. Para algumas pessoas, a pessoa vai levar 7 dias, que eu vou citar um personagem aqui que levou 7 dias de luto, já, certo? Para outras pessoas é a vida toda. E tem que ser respeitado. Para outras pessoas, elas vão manifestar o luto anos depois. Anos depois. E tem pessoas que vão tentar carregar uma mágoa com isso. E você não pode carregar essa mágoa, né? Pastor, meu marido não arrependeu. Ele disse que está feliz com a outra. Ok, mas arrependimento é uma coisa pessoal. Você tem que cuidar de você agora. Por quê? Porque se você não tem como fazer ele se arrepender. Eu não tenho como fazer a minha esposa se arrepender. Eu tenho como cuidar de mim. Eu cuido de mim e a minha mudança gera mudança nela. Mas isso aí é outro momento em outra live. Tá? Vamos aqui. Então, assim, pedimos a Deus, a gente começa a fazer barganha com Deus. Esse momento da negociação é o momento de que a gente tenta barganhar.
certo? Nós ficamos na imaginação, como se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido assim, se tivesse acontecido daquela forma. E a gente acaba querendo, nesse momento, acumular culpa. E não é bom você acumular culpa, né? E a gente precisa o quê? A gente precisa, na realidade, esse momento de negociação, de alucinação, de fantasia, também é uma tentativa da nossa mente levar a dor para distante, para longe, certo? E é como eu lhe falei no início, é importante você viver a sua dor. Ela é real. Não dá para ignorar, porque se você não viver hoje, em algum momento você vai viver, certo? Você vai viver. Quarto estágio do luto. Eu estou correndo porque eu tenho que trazer luz em relação a outra coisa, certo? O quarto estágio do luto é a depressão. Parece que não acaba. Quando eu falo da depressão, eu não estou falando da depressão clínica, tá? A Keline está falando das irmãs da cidade, tranquilo, Keline, certo? Sula chegou. Sula chegou. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Sula, certo? Então vamos lá, Camila Domingos, obrigado, nega. Camila Domingos é uma psicóloga que está aqui no grupo. Vamos lá. Depressão. Parece que não acaba, principalmente se você não encontra sentido na vida. Quando você vive o luto, a perda, uma tragédia, você tem aquela sensação de depressão. É uma fase muito difícil. Você não tem vontade de seguir adiante, você passa a não se importar com nada à sua volta, você não se cuida e não cuida de nada à sua volta. É uma resposta natural. Eu não estou falando de uma depressão clínica, é uma depressão que você precisa sentar com um psicólogo para conversar, para ser acompanhado, sentar com um psiquiatra para ser medicado. Eu não estou falando dessa depressão. Eu estou falando da depressão que ela vem com o luto. Essa depressão, ela tende a ser momentânea, ela tende a surgir por um período. Quando você perde alguém, um casamento, uma empresa, quando você lida com uma situação de doença, você tem a tendência de sentir uma depressão, que você é abatido. Você sofre aquele abatimento, você fica para baixo, você fica down, certo? Você perde energia, você perde brilho, você perde energia para acordar, para se levantar. Você, naquele momento, não quer dizer que você está clinicamente comprovado que está com depressão. Isso daí é outra situação que eu não vou tratar aqui, certo? A Renata falou assim, esse estágio que eu estou 3 anos e 5 meses ainda sofro. Se esse estágio se prolonga, aí você tem que buscar um psicólogo, você tem que buscar uma pessoa que possa lhe orientar, uma pessoa acadêmica nessa área, um psicólogo, um psiquiatra, para você sentar, conversar e já trabalhar isso daí. Deixa eu só falar uma Fala, coisa mamãe. aqui. Quando a gente está falando de luto, né? Às vezes, quando algum ente querido da gente morre, tem pessoas que ficam até constrangidas em sorrir, né? Então, assim, é importante viver o luto, é importante lembrar depois do que aconteceu de situações boas que viveu. Porque a pessoa já não existe mais, mas em compensação você está vivo, né? E tem aqui uma pessoa falando que 3 anos e 5 meses. 3 anos e 5 meses, a Renata, que você paralisou a sua vida. Eu não sei se você se constrange de tentar ser feliz, tentar tomar uma outra rotina de vida, porque talvez a pessoa ficar constrangida no que a outra pessoa está pensando. É mais ou menos assim, queria dizer uma coisa muito louca. Uma vez eu estava na praia, que eu amo praia, e tinha uma mulher que estava entrando com a irmã dela. Isso daí foi uma situação muito tremenda. Eu estava separada nessa época, estava com a minha sogra lá em Paracuru. E eu estava tomando banho, tudo que eu gosto demais, e chegou essa pessoa para mim, perto de mim. E ela deu um sorriso, né? E eu ri, tudo conversando com ela e tudo. De repente ela falou assim, eu não posso rir muito não, porque a família do meu marido tá lá atrás, se eles me virem rindo, eles não vão gostar. Aí eu disse, por que isso não? Porque meu marido faz 2 meses que ele morreu e eu não posso rir. Aí eu falei assim, o quê? Mas você tá sofrendo? Eu disse, não, eu sinto muita falta dele, mas a gente eu não era muito feliz com ele. Aí você tá triste ainda só para dar satisfação aos filhos dele. Eu acho que parece que ele é de outro relacionamento, né? Ela era um outro relacionamento. Resumindo,
eu comecei a fazer um trabalho de libertação lá dentro da praia com ela. E mandei ela gritar. Botei ela para rir. Queridos, ela falou que estava tão bem depois disso. Então, assim, existem atitudes que a gente precisa tomar porque a gente ainda tem vida. A gente não morreu. Tá entendendo? Não dá para desprezar. Eu tenho pai, mãe viva. Até um tempo desse eu tinha avós e avós. Eu tenho todos os meus tios vivos, parte de pai, parte de mãe. Parte de pai só morreu um. De mãe tá tudo vivo. Quer dizer, eu ainda não sofri um luto. E eu sei que quando eu começar a sofrer vai ser tudo de uma vez, porque tá todo mundo envelhecendo junto. Mas a gente tem que saber que todos nós vamos partir. Né? Se você está aqui nessa terra, é porque Deus ainda te deu graça você continuar em vida. Então, você precisa, você que está, Renata, tenta fazer uma conversação contigo mesmo, para ver onde é que precisa melhorar e tentar liberar. Você precisa liberar. Né? Eu vivi um luto na minha separação. E eu precisei liberar o Juliano da raiva, do desprezo, do sentimento de rejeição, das traições, de perda, de vergonha, de humilhação, para que eu pudesse viver. Porque realmente o luto o luto não é porque você perdeu uma pessoa. Não é porque a pessoa. Não é que você perdeu, vou falar agora a pessoa viu. É porque a pessoa foi embora e você ficou. Mas a pessoa foi embora porque ela tomou uma decisão. E você? Vai depender da decisão dela? Então você precisa dar uma resposta positiva para você. Você ainda tem vida e muita vida. A gente tem que aprender a depender de Deus. A entender que talvez Deus, por um breve tempo, talvez nos dê o livramento para a gente poder se reencontrar, se reconectar consigo. Para depois ele voltar novamente a juntar. Então, aprenda a se redescobrir, aprenda a respeitar o luto, mas também aprenda a sair do luto, porque tudo é possível, ainda há vida para você, certo? Então, aqui, vamos lá. A tristeza é uma reação natural. Você tem que dar tempo ao tempo. O tempo, ele precisa ser respeitado. As coisas, elas não acontecem de imediato. Não vai acontecer. A sensação da perda, da tragédia, da necessidade da mudança, do luto, da tristeza, é necessário ser respeitado o tempo. Nós vivemos um evangelho onde as pessoas tudo tem que ser um milagre. A pessoa tem que sorrir, é um milagre. Às vezes você não está bem, cara. E se você não está bem, não tem nada de errado você colocar para fora a sua raiva, colocar para fora a sua tristeza. E a primeira fase foi negação, a segunda, raiva, a terceira, negociação, a quarta, depressão, a quinta fase de um luto, de uma necessidade de mudar, é a aceitação. Não significa que tudo tem que estar bem. Você precisa encarar o que aconteceu e se dar conta do que você perdeu. Você tem que aceitar o que aconteceu. Já aconteceu. Você não tem como voltar atrás. Você não tem como voltar no tempo, certo? Você não tem como se prender ao passado. Você tem que viver ciclos. A vida, ela é de ciclos. A vida é de ciclos. Então você tem que entender. Aconteceu a separação. Aconteceu a tragédia, aconteceu a traição, aconteceu a morte, aconteceu a perda, a falência de uma empresa. Aconteceu. Veio a raiva, veio a negação, veio a depressão, certo? Veio todo esse sentimento, esse turbilhão. Então você precisa, nesse momento, aceitar o que te aconteceu, olhar para frente e saber que existe esperança, que existe uma possibilidade. É você buscar encontrar paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Eu estou com fone de ouvido que eu não sei nem por que eu estou com fone. Só concluir, amorzão, para não perder. A paz que excede todo entendimento. É você encontrar paz com você encontrar paz com os outros, você encontrar paz com quem se foi, é você encontrar paz com quem você precisa perdoar. Por quê? Porque você não vai conseguir acrescentar um dia sequer na sua vida. Você não vai conseguir acrescentar um cabelo na sua cabeça. Você não consegue acrescentar uma folha numa
árvore. Então tudo sai do seu domínio. O que é que você tem no domínio? Você tem o domínio das tuas emoções, você tem que trabalhar internamente para que você possa se conhecer. O autoconhecimento é o segredo, é a chave para você se aproximar de Deus. Porque se você nem se conhece, como é que você vai conhecer a Deus? Se você nem conhece as tuas emoções, sabe lidar com você mesmo, como é que você vai lidar com Deus? Então esse momento é o momento de você se aproximar, você entrar dentro de você e você se conhecer, e nessa busca você vai conhecer o Criador que está dentro de você. Eu falei isso na live da semana passada, das famílias. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Então ele está dentro de você. É o momento de você parar. A aceitação é você ser capaz de viver a sua vida. É a capacidade de dar a volta por cima, é a capacidade de você romper com os seus limites. A aceitação é a resiliência, que é aquela capacidade de você ser dobrado, quebrado, destruído e você ser reconstruído. Isso é resiliência. É a capacidade de você viver o renovo, de você ser renovado. É a capacidade de você passar pelo processo de transformação como uma lagarta passa pelo processo da metamorfose e se torna uma borboleta. Você vive processos, ciclos que têm que ser respeitados. E se você não respeitar o processo, se você não respeitar as etapas, você vai sofrer, certo? Fala, meu amor. Eu quero citar, então, que você se lembra. Existe um texto na Bíblia, certo? Que eu não vou dizer a referência assim de imediato, certo? Mas eu quero citar ele. Se eu não me engano é 2 Samuel, não vou dizer a referência porque eu não anotei, certo? Davi, ele recebe um profeta. O profeta anuncia que ele está em pecado e naquele encontro, naquele diálogo com o profeta, ele é confrontado e Deus fala que o filho dele ia morrer, certo? Então, o filho de Davi adoece, o profeta profetiza a morte daquela criança. Davi, ele conhecia o poder de Deus, escuta, porque qualquer semelhança não é mera coincidência. Certo? Ele conhecia o poder de Deus. Por 7 dias ele se trancou e foi jejuar. Por 7 dias ele não queria ninguém perto dele, ele não comia nada. Por 7 dias ele não tomava nem banho. Ele nem se arrumava. Por 7 dias, era um homem que tinha visto o gigante tombar, exércitos serem derrotados. Era um homem que foi escolhido da casa dele. Ele era o mais novo, o menos provável. Então ele sabia do poder de Deus, ele sabia da grandeza de Deus, ele sabia da capacidade que Deus tinha de fazer qualquer coisa. 2 Samuel 12, obrigado, pastor. 2 Samuel 12, 18. Ele sabia do poder que Deus tinha de fazer qualquer coisa, porque ele olha para o gigante e fala: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele tinha consciência do poder de Deus. Ele se tranca por 7 dias porque ele tinha convicção de que Deus ia arrancar a possibilidade da morte, que Deus ia dar livramento ao filho, que Deus ia curar o filho, que Deus ia responder naquele momento. Certo? Um homem que possuía intimidade, ele esperava em Deus e ele achava que Deus ia fazer algo diferente, certo? Mas nem sempre a nossa busca vai ter a resposta que a gente espera. E eu preciso lhe falar isso essa noite. Nem sempre a nossa busca vai ter a resposta que a gente espera. Davi, ele saiu fortalecido da presença de Deus. Ele entrou por 7 dias, se trancou por 7 dias, se recolheu por 7 dias, viveu o luto, ele sofreu, talvez dentro daquele quarto, dentro de onde ele estava, do cômodo que ele estava no palácio, ele deve ter gritado. Ele deve ter chorado, ele deve ter sofrido, ele deve ter rasgado as suas vestes, ele deve ter se banhado de cinza, ele estava sujo com cinzas, porque com certeza ele estava fazendo a oração do arrependimento, porque ele tinha sido confrontado pelo pecado, com certeza ele tinha se machucado, mas olha só, é uma grande lição que nós precisamos tirar. Nem sempre Deus vai fazer o que a gente quer. Deus, ele vai fazer o que a gente precisa.
E fazer o que a gente precisa não é fácil. O não faz parte da resposta de Deus. O espera um pouco faz parte da resposta de Deus. Não é fácil, é doloroso. Nós vamos passar por desertos, vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, certo? Mas nós vamos ter que aceitar a resolução que vem de Deus. Qualquer coisa que você está passando hoje, eu preciso lhe falar, a resolução está na mão do Senhor. É o Senhor que vai trazer a resposta. Você não vai conseguir acrescentar um dia sequer no teu dia, nos seus anos de vida. Como o pastor dele está falando, Deus é soberano, Ele está acima de tudo. Davi ele saiu fortalecido da presença de Deus porque ele aprendeu uma grande lição, que sempre a vitória, nem sempre a vitória vai vir do jeito que queremos. Porém, nós sempre seremos fortalecidos com a certeza de que Deus é o Senhor, é o soberano, é o Senhor de todas as coisas, certo? Então, assim, muitos, para evitar o sofrimento, resolvem não enfrentar. Davi enfrentou. Muitos não querem enfrentar, você precisa enfrentar o seu luto. Você precisa enfrentar a sua separação. Não dá para fingir que não aconteceu. Davi se trancou no quarto e falou, vou enfrentar. Ele não comeu por 7 dias. Pastor, quer dizer que eu tenho que jejuar por 7 dias? Não estou falando isso. O luto de Davi talvez foi 7 dias. O seu talvez seja um ano. Elias foram 40 dias caminhando pelo deserto. Ele se trancou no luto e falou, quero morrer. Ele entrou numa depressão momentânea, ele falou, eu quero morrer, muito forte essa palavra, em meu evangelho que é pregado hoje em dia, isso mesmo, Carlos, certo? Elias, ele passa 40 dias caminhando, vivendo um luto de 40 dias, eu não sei quanto tempo, sabe quanto tempo foi o luto de José? Sabe quanto foi o tempo? Olha que interessante a história de José, fica aqui, Deus quer falar contigo. Olha que interessante, José foi preso, foi vendido, foi jogado no buraco, foi vendido, chegou no palácio, foi preso, foi esquecido, até que ele foi lembrado, e ele chega a uma governância dentro do palácio, e ele está lá, ele faz um projeto de previdência, tem uma mosca aqui, ele faz um projeto de previdência no Egito ali, até que os irmãos vêm na sua direção. Depois de anos, ele estava no palácio, ele vê os irmãos e ele fecha as portas e ele se revela aos irmãos porque a Bíblia fala que ele não se aguentou. Ele começou talvez a tirar a maquiagem, tirar a roupa e ele falou, Benjamim, Rubem, Dan, sou eu, José. Deixa eu falar uma palavra bem interessante. Sou eu, José. A Bíblia diz que ele chorou o choro da alma, que ecoou por todo o palácio. Ele gritava, porque naquele momento foi a manifestação do luto de José. Foi aquele momento, foi o grito de libertação. Daquele sentimento que prendia, aprisionava, acorrentava a alma dele. Para Elias, ele estava tão aprisionado em um sentimento que ele entra numa caverna e pede a morte. E nessa petição que ele faz aos céus, ele dorme, porque tem pessoas que não sentem vontade de fazer outra coisa a não ser dormir. Elias dormiu, caiu no sono, Deus chega e fala assim, o que tu faz aqui? Deus não sabia o que o Elias fazia ali? Deus sabia que Elias fazia ali. Mas Deus faz uma pergunta retórica, Elias, o que tu faz aqui, cara? Você entende? Então, o luto, a depressão momentânea, essa negação, essa raiva, são manifestações que são importantes para você, e você precisa colocar para fora, você não pode prender, se travar, senão você vai adoecer, certo? Fala. Vou contar só uma experiência bem rapidinho. Quer que eu termine aqui para tu contar? Enfrentar o problema pode ser difícil. Mas olha só, mas é necessário. Quando Davi recebe a notícia, 3 coisas acontecem.
Ele sai do palácio, ele sai do quarto dele, ele vê a cara dos servos, da equipe dele, e ele já vê a cara de luto. E ele pergunta, ele pede a notícia e fala, o teu filho morreu. Sabe o que é que Davi faz? Ele se levanta. Ele se levanta em meio à dor. A Bíblia fala que ele se levanta. Ele não absorve aquela dor para ficar paralisado. A raiva que vem é para te levantar. A raiva que tem, a negação que vem é para você poder se encontrar. Você precisa aceitar o que aconteceu e você precisa se levantar. Eu não sei quanto tempo vai levar para você se levantar, se é uma semana, um mês, um ano, 2 anos, como a Renata falou, 2 anos e 3 meses. 3 anos e 5 meses. 3 anos e 5 meses, certo? Mas o tempo vai chegar um momento que você precisa absorver, receber a notícia, aceitar, a aceitação da sua história. E você precisa se levantar. A segunda coisa que ele fez, ele tomou banho. Tomar banho é você... Sabe por quê? Porque ele estava 7 dias sem tomar banho, ele estava sujo. Ele estava fedendo, o passado fede. O luto fede. A raiva fede, a tristeza fede, mas ele toma um banho naquele momento porque ele entendia que ele precisava se lavar. Ele precisava naquele momento tirar aquela sujeira da alma, lavar o coração. E ele permite que o luto naquele momento vá embora, a raiva, a tristeza excessiva. E ele encara de frente, ele ressignifica. Se lavar é se ressignificar. É você dar um novo significado para aquilo que você está vivendo. Um novo significado. Já aconteceu. Você precisa ressignificar, senão você não vive. E a terceira coisa que ele faz, ele perfuma-se. Em algumas traduções ele fala, e ele ungiu-se. Em outras traduções ele fala, ele se perfumou. O que é isso? É renovação da sua mente. É você transformar o que está no seu contexto pela renovação do seu entendimento. Renovar, trazer o novo para a sua mente, da parte do Senhor, da revelação do Senhor, e entender que é possível viver novos trajetos, novas veredas, que é possível viver novos caminhos. E eu profetizo esta noite que você, nesse ano de 2022, assim como Josué se levantou quando Deus falou, Moisés é morto, assim como Davi se levantou depois da morte do seu filho, eu preciso lhe falar, depois da dor que você vivenciou, ou que você está vivenciando, você vai se levantar, vai lavar sua alma e vai ungir a sua cabeça, e você vai viver um novo período, um período de alegria, um período de conquista, porque o choro, ele pode durar por um período curto, mas a alegria, quando ela vem para ser permanente. É o Senhor que levanta e ergue a tua cabeça, é o Senhor que faz o teu caminho em meio à tormenta, é o Senhor que vai te levar pela terra prometida e vai fazer você vencer as 7 nações que existem lá, para você conquistar o teu sonho, porque o Senhor não deixa nenhuma promessa dele cair por terra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tenha certeza, assim como os meus pensamentos são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra, Deus fala assim, meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Tem outro texto lá em Isaías que fala, pode uma mãe esquecer do seu filho, ainda que se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor não se esqueceu de você, é Ele que te chama pelo nome, Ele te escolheu desde o ventre de uma forma terrível, você foi formada, e sabe o que é essa forma terrível? Deixa eu tentar trazer um entendimento aqui. O que você está passando é uma forma terrível que Deus está formando uma nova pessoa, um novo eu. E esse novo eu é a manifestação da essência de Deus aqui na terra, se você tirar as melhores lições. Se você crê e recebe, digita amém, digita eu recebo, digita eu tomo posse, porque Deus tem algo novo para você nesse ano de 2022. Fala, meu amor. Glória a Deus. Desculpa. Meu Deus, fica na linha. Não, vai lá, Rocha. Não, é assim,
Tem um versículo que fala, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. O Juliano está falando isso daí, questão de José, né? Quando ele rasgou, ele gritou. Eu lembro da minha fase de luto, que eu passei quando eu fiquei separada, é que eu não aguentava mais chorar. E sabe o que eu fazia? Para poder ver se o choro passava mais rápido, eu botava o travesseiro no rosto e gritava muito, 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 muito. E depois de tanto chorar, que não tinha mais nem garganta, gritar, eu ia tomar banho. Porque eu queria que isso fosse real. Quando a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu chorava muito, muito mesmo, somente na madrugada, mas no outro dia eu tinha que estar bem. Porque eu tinha que trazer à existência aquilo que não existia ainda na minha vida, aquilo que eu desejava na minha vida. Eu tive que transferir, mudar. Em vez de eu viver a solidão, eu tinha que encontrar a solitude. Né? Eu conversando ontem com uma pessoa e ela falou assim, não aguento mais estar vivendo a solidão. Eu precisava retirar a solidão da minha vida e pedir para a solitude entrar na minha história. Porque o que é a solidão? Você sofre tanto sozinha, mas quando você descobre a solitude, você tem prazer em estar só. E quando você está só, você pode fazer do seu dia mais proveitoso do que você estando com alguém, não é verdade? Quando o filho está em casa, quando o marido está em casa, muitas vezes nos distrai daquilo que a gente precisa fazer para a gente. Então, eu precisava mudar o meu pensamento, as minhas atitudes, para que eu pudesse me levantar o mais rápido possível. Eu vou lhe falar, não tinha ninguém para estar ficando para falar, se ergue. Olha, eu falo, gente, essa live que a gente passa para vocês, mulheres, homens, tenham um entendimento e aproveitem a oportunidade. Se eu tivesse tido alguém para me dar orientações, eu não tinha sofrido tanto como eu sofri. Você está entendendo? Aqui vocês estão ouvindo pessoas que sofreram, vou falar da minha experiência. Eu sofri o luto, meu luto durou muito tempo. Só que eu era assim, tinha pessoas que falavam assim, tu não está sofrendo porque eu sempre vejo você rindo. Eu tinha que trazer a existência daquilo, porque eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Não adianta eu dizer que eu confiava em Deus, se no meu momento mais tenebroso, Deus estava bem distante de mim, como se Deus não estivesse vendo a minha luta, as minhas lágrimas. Queridos, nós precisamos entender que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós precisamos entender que os olhos do Senhor, que a presença de Deus se faz real no nosso banheiro, no nosso quarto, na hora que a gente vai dormir, no nosso dia a dia. Então, nada do que você está passando é em vão. O Senhor está vendo tudo. Só que a Bíblia fala, há tempo para tudo debaixo do sol. E se esse é o tempo que você está passando, e você está tendo esse entendimento que a gente está falando, viva o luto, mas dê um basta. Porque existem coisas que são enfermidades, mas existem coisas que precisa raciocínio, tomar consciência da situação e mudar a sua história. Deixe que aquele versículo, que o choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã, se torne real na sua vida. Porque foi através de eu tomar posse desse versículo que eu comecei a mudar. Mas isso não me privava de eu chorar de novo, não, viu? O que eu estou querendo dizer é que minha mente estava sendo transformada. E foi o que aconteceu. Quando passou o tempo, e foram meses, foram anos eu chorando. Mas quando passou o tempo, eu já comecei a nem sentir mais vontade de chorar. Eu já comecei a ver a minha dor com uma solução de que a responsabilidade sou eu. Eu que estou viva. Eu que preciso cuidar da minha alma. O meu marido, ele não pode chegar em casa, eu estar com meus olhos inchados de tanto chorar. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu demonstro para Deus, eu humilho para o Senhor. As minhas lágrimas é para estar diante de Deus. Ai, mas meu marido liga para mim me humilhando, desliga o telefone na cara dele. E quando ele sentir que tem voz quando ele perceber que tem ouvido para falar as ignorâncias dele, ele vai sentir livre de lhe falar, de ofender você. Desliga. Que ele vai aprender a lhe respeitar. Então não é porque a gente é cristão que a gente precisa aguentar tudo não, queridos. Escapa-te por tua vida. Você precisa cuidar do templo e morada do Espírito Santo, que é você. Jesus Cristo já levou na cruz tudo de mal da gente. Se a gente está passando, amém. São experiências que o Senhor permite nós passarmos para que a gente possa amanhã, que é o que eu estou falando hoje para vocês, usar a sua vida, que é o que eu estou falando hoje para vocês, de experiência e dizer, ainda tem condições da sua história mudar. A chave virá e você ser melhor do que você era antes. Então, são oportunidades. Aproveita as oportunidades que Deus está dando para vocês, esse entendimento. Eu não quero ser mais aquela pessoa de mente medíocre, paralisada,
de viver me humilhando. Não. Em Cristo você é mais do que vencedora, porque Cristo já morreu na cruz e levou sobre si todas as tuas enfermidades, seja ela na alma, seja ela no corpo, seja ela fisicamente. Viu? É a palavra que eu dou para vocês. Uau! É a palavra que eu dou para vocês. Digita aí uau, digita assim, uau. É a palavra que eu passo para vocês. Eu sei o que é o luto. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é a rejeição. É muito ruim, mas eu também sei o que é ressignificar uma história, uma situação. Eu sei de que é perda de tempo. Eu viver circulando, como o povo de Israel circulou, 40 anos. Em vez de ser uma viagem tão rápida, durou só 40 anos. Então, não espere, você está perdendo anos de sua vida. São anos. Tem uma Renata 3 anos e 5 meses. Talvez tenha pessoas com 8 meses, talvez tenha pessoas com 1 ano. Eu não me permiti passar 7 anos nessa peleja, nesse deserto. De jeito nenhum. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu tinha saudade de rir, eu tinha saudade da gargalhada. Eu não conseguia mais rir. E eu resgatei isso. Eu não precisei de homem. Estou falando de homem. Aí uma outra pessoa para poder preencher o meu vazio. A Juliana Rodrigues está puxando seu saco aí, ó. Ju, eu lhe amo, viu? Eu não precisei de homem para dizer que eu era capaz de conseguir dar a volta por cima. Eu não precisei de homem para dizer, olha, você vai conseguir, viu? Eu tô vendo você, então eu falo assim, oi, tô vendo você tem um sorriso bonito. Eu não precisei de ninguém para estar falando isso para mim, não. Eu, por mim mesmo, me bastava. Você tá entendendo? Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês precisam tomar uma posição. Esse ano de 2020 vai ser diferente ou vai ser a mesma porcaria que foi o ano passado? Você a mesma vidinha medíocre, sem ânimo, preto e branco. É você. A responsabilidade é sua. O Senhor tem te dado muitas oportunidades. É você que decide se você quer viver essa vida miserável que você está vivendo ou se você quer ressignificar para a honra, glória e louvor do Senhor. Tá certo? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, né? Que vocês busquem, arranquem, tomem posse daquilo que o Senhor te deu de vida e vida em abundância. Porque é muito bom quando a gente se acha. Viu? Forte, forte, Deus forte. Deus abençoe. Forte. A mulher hoje tava que tava, viu? Vindo oração, bebê. Ela tá vindo a oração agora à tarde, tô pegando samba, fogo. irmão. Não é Chegou assim, atrasada, não. mas pegando fogo. Tô chegando atrasada com direito. DR ao vivo, sim, DR ao não vou vivo. alimentar sua ansiedade. Gente, estabeleça um tempo no coração. Coloca diante do Senhor que esse ano vai ser o ano da tua virada. Em nome de Jesus. Vai ser o ano da tua cura. Despertem. Vai ser o ano de você colocar para fora e que você vai avançar. Você precisa mudar de fase, você precisa passar para o próximo ciclo. Deus chega para Josué e fala, Josué, por que tu está vivendo esse luto? Moisés já morreu. Entendeu? Ele fala, Josué, Moisés é morto. Levanta-te e passa esse Jordão. Tu e este povo. Tu tem uma família, tu tem um sonho, tu tem um projeto, não deixe morrer. Você precisa buscar sentido na tua vida agora, você precisa buscar um significado, você precisa de um direcionamento do Senhor. E deixar Deus, se tranca um pouco no quarto e deixa Deus falar contigo. Se sai um pouco desse TikTok, desse Reels, sei lá, e foca, sabe, em buscar o Senhor, sabe? Esquece um pouco a tecnologia, dobra o teu joelho, bota um louvor e fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo, eu preciso, como diz a Ludmila Ferber, eu preciso ouvir a sua voz. Olha para a Ludmila Ferber, descobriu que tinha câncer, até hoje não se entregou. A mulher luta, foi abandonada pelo marido, fechou a igreja. E a mulher luta ainda para poder estar viva, para ter vida. Talvez você não tenha um câncer, mas você precisa lutar. Talvez eu não sei qual é o teu problema, também não quero menosprezar, minimizar, não quero. Você sabe que eu sou cardíaco, quem não sabe, eu sou cardíaco. Eu passei por uma cirurgia no coração, talvez eu não falei no testemunho, uma parte do meu coração não funciona, só uma outra parte funciona, e mesmo assim a gente sai para palestrar, a gente viaja, a gente Teve brinca. uma vez que a gente foi palestrar em uma igreja, que na quinta-feira ele estava na sala de parada. E no sábado eu estava palestrando. E no sábado estava palestrando. E eu podia muito bem, por causa disso, me entregar e falar, meu Deus, eu estou perto de morrer, meu coração não funciona por completo, eu não vou,
Então para de usar teus filhos como desculpa, para de usar teu esposo como desculpa, de usar tua empresa como desculpa, de usar o caos como desculpa. Você pode se levantar sim. Eu não estou banalizando, só estou dizendo que você precisa sair do quarto, você precisa se levantar, você precisa gritar. Vai para uma praia, vai para uma serra, vai para algum local onde você mora, que você possa talvez colocar para fora, gritar, chorar, conversar com alguém. Estamos aqui para lhe ajudar. As pessoas que temos mentoreado, temos levados a um processo muito forte nessa questão de cura, libertação e arrependimento. Vou falar aqui bem rápido. Keliane, meu emprego, que eu me tornei gerente administrativa de uma emergência de um dos maiores hospitais de Fortaleza, eu passei 4 meses lá. 4 meses. E eu tinha que pagar a passagem e tinha que pagar a alimentação. E eu não recebi o dinheiro na data que era para receber. Eu morava com os meus pais, porque eu tinha me separado, e meus pais falavam assim, e era muito longe de casa, e meus pais falavam assim, Fabiana, deixa esse trabalho, e eu persisti. E eu queria muito que a minha carteira fosse assinada. Uma pessoa que eu fiz amizade lá dentro, ele falou, Fabiana, tua carteira vai ser assinada. O meu durou 7 anos, que antigamente tinha serviço prestado. O meu durou 7 anos. Eu falei assim, eu não quero 7 anos, não. No dia do meu aniversário, minha carteira foi assinada. Tá entendendo? E eu fui crescendo na empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, vá fazendo, filha. Vá trabalhando, você está plantando. Olha, quem disse que é fácil se levantar depois de um baque? Não é fácil, não. Mas é para isso que serve a história. É para isso que serve a sua história. Para amanhã você dizer para algumas pessoas que precisam ouvir da sua boca que não é fácil, mas dá para sobreviver e a vitória chega, mais cedo ou mais tarde. Então, eu quero dizer que você não está só. Viu? Ruim é quem está só e não sabe para onde vai. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos Beijo, orar gente. pelas pessoas? Vamos orar? Deus abençoe, pode ser. Bendito Pai, eu oro, Deus, para que tu possa, Espírito Santo de Deus, convencer as pessoas da tua verdade, do teu direcionamento, daquilo que tu queres. Senhor, a tua palavra diz que o homem faz planos, mas é tu, Senhor, que dá a palavra final, dá a resposta final, que faz acontecer. Eu oro a ti, Deus, para que esses que estão aqui nessa live venham encontrar dependência e confiança em ti. Eu oro, Senhor, para que tu venha, Espírito Santo, despertar, chacoalhar, visitar, Senhor, cada um que está aqui nesta live, Senhor, para que eles possam, Senhor, extrair o melhor deles em ti. Que aqueles que estão se sentindo só, que eles possam entender que a tua onipresença se faz real na vida de cada um. Que a casa deles, Senhor, venha ser o teu altar, Pai. Que não haja murmuração, que não haja, Senhor, sentimentos contrários à tua verdade, mas que a casa dos teus filhos venha descer ser um pedacinho do céu, venha ser uma casa de ordem, uma casa de harmonia, uma casa de paz, uma casa de provisão, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos e que eles possam, Senhor, viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus possa abençoar a todos. Pastor Edeli, obrigado por ter participado. Os pastores que passaram aqui pela live. Deus os honre. Manda um abraço à pastora Silvânia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração. Amém.